Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje nós vamos falar sobre a regionalização do Brasil, um assunto aí importantíssimo para você poder entender a regionalização oficial do Brasil e algumas outras que também é a caráter de estudo, tá? Então vamos lá para a aula. Como todas as vezes, eu sempre venho aqui mostrando para vocês algumas questões aí que pede a respeito do assunto durante a aula. E aqui eu tenho uma questão para vocês do material Farias Brito, primeiro ano do ensino médio, de Ciências Humanas, questão 2, População, e Território. Tá? Então você aí que tem seu material Farias Brito, já pode dar aquela conferida, que é um material importantíssimo. Tá? Então o que a questão diz? Pede para você analisar um mapa a seguir, e esse mapa aqui está falando sobre uma regionalização chamada Quatro Brasis, que foi feita por o geógrafo Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro. Tá? Então, o que a questão diz? Essa regionalização contemporânea do Brasil, proposta pelo professor Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiros, no final da década de 1970, une as regiões sul e sudeste por apresentarem no território. Então, está falando assim, se você perceber aqui, é uma regionalização diferente da regionalização oficial do Brasil, e ele está querendo saber por que Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro uniu aí em uma mesma região o sul e o sudeste do Brasil, que no caso aqui é chamado de região concentrada. Tá? Então, para poder entendermos essa questão, vamos para a aula de hoje e entender que regionalização é essa que está mostrando aqui, já que não é a regionalização oficial, né, que se vê aí no dia a dia nos livros didáticos. Então, vamos lá entender quais são as regionalizações que tem no Brasil. Primeiramente, o que é regionalizar? Tá? O que é regionalização? Então, a regionalização é um processo aí de dividir porções do território por características comuns. Podem ser essas características naturais, políticas, econômicas, ou então levar também em consideração questões históricas, naturais como de clima, né, relevo, hidrografia. Então, quando eu regionalizo, eu coloco ali num agrupamento características que são semelhantes. Então, para regionalizar, eu preciso reunir características semelhantes, tá? Lembrando que região é uma categoria de análise da geografia e é importantíssimo o ato de regionalizar para que possamos entender, de fato, o que acontece aí nessa dinâmica do território. Então, a regionalização aqui focada para o Brasil, mas existe toda uma regionalização no contexto mundial também e em outros países. Tá? Então, por conceito, o que seria essa regionalização? Reunir características aí semelhantes, tá? Na porção ali do território. E aí, vamos lá. Regionalização é o processo de dividir um território em regiões distintas com características geográficas, econômicas, culturais ou políticas semelhantes. Essa divisão é feita com o objetivo de facilitar a administração. Então, quando se regionaliza, é com um objetivo, tá? Para determinado estudo e o planejamento de políticas públicas, além de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável de uma determinada área. Então, quando se regionaliza, tem um objetivo final. Não é regionalizar apenas para regionalizar sem nenhum objetivo, mas tem um objetivo final que sempre voltado para melhorias, planejamentos e políticas públicas, tá? Os recursos mais relevantes para a regionalização incluem análise de dados demográficos. O que são dados demográficos? Dados relacionados à população, tá? As pessoas. Condições econômicas, sociais, a identificação de padrões de distribuição de recursos naturais, a consideração de aspectos históricos e culturais. Então, regionalizar é reunir aí características semelhantes. E aqui nós temos a regionalização oficial do Brasil, desenvolvida pelo IBGE, tá? Lá na década de 80, e aí foi, né, com algumas modificações até a atualidade. Para que haja essa regionalização oficial, que é utilizada aí para estudos, né, que é considerada oficial do Brasil, tiveram algumas outras modificações,
tá? Nem sempre essa regionalização foi assim. Nós temos aí a separação do estado do Tocantins de Goiás, então tiveram algumas mudanças. Mas atualmente a que nós temos é essa, com 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, se um dia cair na sua prova, lá no Enem ou em qualquer uma outra prova, o professor cobrar na escola, qual é a regionalização oficial do Brasil? É essa regionalização, com as 5 regiões brasileiras, que aí divide o território por características semelhantes. Quais são essas características? Tá? O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões, considerando características humanas, naturais e principalmente econômicas. Então, se você for analisar as regiões do Brasil, tem-se aí características principalmente econômicas parecidas. Vou colocar aqui um exemplo mais evidente aí das regiões: o Sudeste. O Sudeste tem uma economia que, se comparado com as outras regiões, principalmente no aspecto industrial, bem mais relevante, tá? Desculpa. O IBGE fez essa divisão para facilitar as análises oficiais do país, tais como número de nascimentos, número de mortos, produção industrial, produção da agricultura, vendas de comércio. Outro exemplo, quando eu falo de agricultura, o Centro-Oeste está ali, né, com os estados que mais produzem essa questão da agricultura do Brasil. Então, sempre tem características aí semelhantes. E, logicamente, essa regionalização do Brasil, que é colocada como a oficial, ela foi desenvolvida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lembrando que o nosso estado está aí, né? Você tem que saber disso, na região norte do país, tá? Qual é a outra regionalização que existe no Brasil? Regionalização geoeconômica. Os estados que integram essas regiões apresentam várias características em comum. No entanto, é necessário ressaltar que não há homogeneidade, sendo que cada unidade apresenta peculiaridades socioeconômicas. Tá, gente? Então, essa regionalização geoeconômica, ela não é uma regionalização oficial, tá? Já vi cair em provas colocando esses 2 mapas e querendo saber aí qual é a regionalização oficial, tá? Então, a geoeconômica, que divide o Brasil em 3 regiões, não é a regionalização oficial do Brasil. É apenas uma regionalização para caráter de estudos, tá? Principalmente no quesito de economia e questões naturais. Então, se você perceber, ela não respeita os limites dos territórios, dos estados, tá? Então, tem parte do estado que pode estar em uma região e tem parte que pode estar em outra. Um exemplo disso é o Maranhão. Se você perceber aqui na imagem, o Maranhão, parte dele vai estar aí na Amazônia, na regionalização da Amazônia, e parte vai estar na regionalização do Nordeste. Tá? Então, vamos seguir aqui para entender cada uma dessas 3 regionalizações geoeconômicas. Lembrando que não é a regionalização oficial do Brasil, é apenas para caráter de estudo, tá? Mas que também é importante, é bastante cobrado. A Amazônia, que compreende toda a extensão da floresta amazônica, localizada em território brasileiro. Lembra que eu falei para vocês que leva em consideração também aspectos naturais? Então, ó, floresta amazônica é um aspecto para regionalizar. Integrada por todos os estados da região norte, além do Mato Grosso, exceto a porção sul, e o oeste do Maranhão, como eu havia falado para vocês, que faz parte aí da Amazônia. É uma região que apresenta baixa densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se eu pegar a região Amazônia e comparar com o Centro-Sul, aqui que pega ali o Sudeste, o Sul e parte do Centro-Oeste, nessa regionalização, eu percebo que a relação entre pessoas e área é bem menor do que na região Centro-Sul, tá? Então, todos esses estados que fazem parte da regionalização Amazônia têm uma densidade demográfica baixa, ou seja, poucas pessoas para a quantidade de território que existe disponível. Atividades econômicas desenvolvidas são a agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante, o extrativismo vegetal, mineração e o setor industrial, principalmente na Zona Franca, tá, gente? Com destaque aí, né, como falei, Zona Franca de Manaus. Centro-Sul,
que pega aí o sul e o sudeste, principalmente, parte ali do centro-oeste. Corresponde a quase 1/3 do território nacional, compreende os estados das regiões sul e sudeste, exceto o extremo norte e Minas Gerais, ao estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, extremo sul do Mato Grosso e o extremo sul do Tocantins. É o complexo regional mais desenvolvido economicamente. Abriga parques industriais, atividades agrícolas modernas, banco, mercado de capitais, empresas transnacionais, comércio e universidade do país. Então, eles pegaram ali, né, o Centro-Sul, principalmente pegando o Sul e o Sudeste do Brasil, né, que todos fazem parte ali, em sua grande maioria, do Centro-Sul, e ali regionalizaram como os estados que são considerados os mais desenvolvidos no Brasil, tanto que ele cita ali os parques industriais, a questão da agricultura também, que pega ali parte do centro-oeste. Então, das regiões aí geoeconômica, a região centro-sul é a que mais se destaca em aspectos econômicos, tá? Não é à toa que o sudeste está ali fazendo parte dessa regionalização geoeconômica. O outro é o Nordeste. Tá? Vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos. Abrange cerca de 30% do território nacional. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos. Atividades econômicas desenvolvidas, extrativismo vegetal, agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar, pecuária extensiva, agricultura e cultivo irrigado de frutas e flores. Tá? E na área litorânea ali tem a extração de sal. Então, das regiões do Brasil, nesse contexto da regionalização geoeconômica, é a que mais tem contrastes naturais e socioeconômicos. Como assim, contrastes naturais e socioeconômicos? Não é toda a regionalização do Nordeste que tem aí uma situação social baixa, né? Colocada ali com vulnerabilidade. Nós temos a parte do litoral, a parte que é possível ter um outro contraste econômico e um outro contraste aí natural também. Se você observar, o litoral do Brasil nordestino passa por uma situação que é bem diferente ali do interior, tá? Então faz parte de todos os estados ali do Nordeste e o Maranhão, né, a grande parte dele também. Lembrando que nessa regionalização aqui, parte do Maranhão faz parte do Nordeste. E ali a pontinha de Minas Gerais também entra, né, nessa regionalização aí do Nordeste. Vamos para a próxima. E aí nós temos a regionalização de Milton Santos e Maria Luísa, que é a regionalização que está pedindo aí na questão, tá? Chamada de os 4 Brasis. Então, como é dividido? Eu tenho a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste, tá? Aqui já respeita, assim, os limites dos territórios. Percebam aí que os estados, né, têm todos os seus limites conservados nessa regionalização, porém ela não é a regionalização oficial do Brasil. Lembrando que a regionalização oficial do Brasil são aquelas 5, tá? Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, e aqui aparece Amazônia, Centro-Oeste, região concentrada e Nordeste, tá? Existe algo interessante a observar, que nas 3 regionalizações do Brasil, o Nordeste é o que sempre aparece aí com a sua composição mais completa, né? Mais parecida com a regionalização oficial. Mas que regionalização é essa? O que ela leva em consideração? A regionalização baseada na difusão diferencial dos meios técnicos, científicos e informacionais e na herança do passado, resultando no que se chamou de 4 Brasis. Então, é levado em consideração a questão tecnológica, tá? O avanço das tecnologias, dos meios informacionais, dos meios científicos e na herança do passado. Por quê, gente? Porque toda a herança de ocupação e da forma de exploração do Brasil também reflete na atual situação econômica atual do Brasil. A divisão regional leva em consideração aspectos socioeconômicos e o meio geográfico. A partir da difusão histórica das técnicas, busca analisar os fluxos que ocorrem através da infraestrutura, que dá suporte às redes de informação. Então, a regionalização de Milton Santos, tá? Se cair em algum momento, se você for cobrado em algum momento, lembre-se que ela leva em consideração o meio técnico, científico e informacional. São as palavras-chave quando se fala da regionalização dos 4 Brasis de Milton Santos. E o que significa?
o progresso aí da tecnologia, do meio científico e da informação em cada uma dessas regiões. Sabendo disso, vamos retomar aí a questão que eu falei com vocês no início da aula. Questão do material Farias Brito, e aí mostra, né, a região concentrada e fala: essa regionalização contemporânea do Brasil, proposta pelos professores Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro, no final da década de 1970, une as regiões sul e sudeste por apresentarem no território as mesmas formações geológicas e feições geomorfológicas? Não. Em nenhum momento, quando eu falei com vocês, a gente falou sobre, quando eu expliquei para vocês, falamos sobre formações geológicas e feições geomorfológicas, né? B, maior densidade do meio técnico-científico informacional. E aí, nós temos aqui já a resolução da questão. Lembra que eu falei para vocês, apareceu a regionalização do Milton Santos, já está ali a situação da maior densidade do meio técnico-científico informacional, ou seja, ele leva em consideração principalmente esse aspecto. Por que não é a C? As menores cotas altimétricas em razão do intenso intemperismo? Não se falou sobre altura, relevo nesse momento, né? D, taxas elevadas de população afetada pelo êxodo rural? Não falamos sobre migração. Então, quando se fala sobre essa questão da regionalização, pelo menos na dos 4 Brasis, não está se referindo sobre êxodo rural. E, igual população absoluta em seus estados? Também não está se tratando disso. E sim, como eu falei para vocês, a questão do meio científico e informacional. Tá? Então, espero ter sido bem clara com vocês. Espero você na próxima aula.